Olá, eu sou a Gengisca Pereira do blog Books for Minel e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o livro Melancia, da Marian Keyes. Bom, o livro conta a história da Clary, que tem 29 anos e no dia em que ela teve a filha dela, o marido dela abandonou ela. Ela estava com ele numa relação, acho que uns 6 anos, não lembro direito. Acho que é 6. E ele falou pra ela que no dia que ela teve a filha dela, que ele estava tendo um caso há 6 meses. Com uma amante, óbvio, porque, né, se é uma pessoa que está tendo um caso, é uma amante. E aí, a Clary se revolta, obviamente, e vai, eles estão em Londres, e aí ela vai pra Dublin, na casa dos pais dela. Nos primeiros dias ela não tá muito bem, não fica muito bem, fica depressiva. A filha dela fica sendo cuidada pela mãe dela, porque ela não cria nem a própria filha. Ela se embebeda, se droga, enfim. É uma situação horrível. Aí você pode pensar, nossa, que livro dramático. Não, é muito engraçado. É muito engraçado mesmo. Primeiro que a narrativa é muito legal, é gostosa de ler. Eu li muito rápido para um livro de 490 páginas. É da Best Bolso, tá? É uma edição menorzinha. E eu fiz muita marcação nele. Parei. Foi 21, eu acho. E, bom, e aí, depois de um tempo, a Clary começa a reorganizar a vida dela, começa a cuidar da vida da filha dela, e ela conhece o Adam, que é o amigo da irmã dela, Ellen, que é uma mulher que tá nem aí pra vida e fica com todos os caras e fica com eles só pra eles fazerem os trabalhos da escola, da escola não, da faculdade dela. E aí ela conhece o Adam, ela começa a conversar com ele e, bom, ao longo do tempo ela vai se relacionando e acaba tendo uma relação com ele, né? Nesse meio tempo, James, que é o ex-marido dela, o cara que abandonou, tá lá na dele, não aparece, não se fala muito dele, só fala realmente a Clary o que ela acha sobre ele, o quão ela acha ele um tremendo filha da mãe. Outra coisa, preparem-se para muitos palavrões nesse livro. Tem muitos. Então, se você tem algum moralismo ou alguma coisa contra palavrões, não comece, porque nas primeiras páginas ela já começa a chamar todo mundo de filho da puta. Bom, e aí um dado momento depois ela tá se relacionando com Adam e tá construindo uma relação bonita com ele e tal, muito legal, tá se sentindo uma nova mulher, e aí começa aquele mimimi, porque é um tiquilite, né? Por mais que seja engraçado, a gente não pode deixar de saber que é um tiquilite, então vai ter o mimimi, vai ter a parte mulherzinha, isso não pode se esquivar disso. Mas chega uma parte em que simplesmente o James liga pra ela dizendo que quer se encontrar com ela, o James, o ex-marido. E ela não quer, ela não tá nem um pouco afim, ela diz, tá, estou reconstruindo minha vida e tal. Só que aí depois de um tempo ela aceita e se encontra com ele. E aí acontecem cenas que você não sabe se ri, se chora, tem vontade de matar todos os personagens. E eu deixei tipo o livro assim por um dia sem ler. E eu deixei o livro um dia sem ler porque eu tava com muita raiva desse personagem. O James aparece em Dublin, onde ela tá para conversar com ela num pub e tal. E aí ele fala pra ela que ele aceita ela de volta se ela se propuser a ser menos imatura e menos egoísta, porque ele diz que a culpa dele ter traído ela é dela. E tá, e você pensa, não, a Clary tudo bem, ela riu da cara dele, se leu. Não! Ela concorda que a culpa é dela. Coitada, a cabeça da mulher é braba, coitada. E ela, enfim, ela aceita voltar pra ele. Por mais que ela esteja pensando, ela pensa muito que ela tá errada e que ela devia dar um baita de um pé na bunda dele e nunca mais falar com ele. Ela fala e age como se fosse bom, melhor pra filha dela, que ela volte a ficar com o marido dela e que ela seja menos matura. Isso já é mais pro final do livro, né? E aí,
ela depois de um tempo ela conversa com o sócio dele, que agora eu me esqueci o nome. Ah, sim, o nome do sócio é George. E E aí ela conversa com o George fala por telefone por ela que o James, na verdade, ele não estava, ele tinha medo da Clary porque ele era muito certinho e a Clary era totalmente festeira e tal, e era desprendida e independente. E ele tinha medo e ele se sentia menor que ela e ele gostava dela muito. Só que ele não simplesmente não admitiu que estava errado e mudou toda a situação para que ela ficasse com a culpa. Uma coisa muito legal, uma pessoa que tem amor no coração, né? E aí a Clary fica revoltada. Ela ia pra. Isso é numa semana, eu acho que isso é numa quinta-feira, eu acho. Ela ia pra Dublin, pra Londres na terça-feira da semana seguinte. Ela vai nessa quinta-feira pra dar o. Né? Aí ela vai lá e fala com ele e tal. E ela se revolta muito com ele. E ele continua tentando reverter a situação. E acaba que ela se separa com ele finalmente. Ela dá um fim na história e dá um grandíssimo e muito bonito pé na bunda dele. É uma coisa que eu tava esperando muito, porque eu achava que ela ia ficar com ele no final da história. Isso não é possível. Eu falei assim, não, isso não é possível. Ela não pode ficar com ele. E aí quando ela volta pra Dublin, ele fica ligando pra ela loucamente, e, enfim. Tem uma cena que eu achei muito engraçada, que é bem agora no final, bem no finalzinho dos livros, nas últimas páginas, que o James liga pra ela e fala que ele encontrou uma nova mulher e ela, pô, legal. Tipo, ela tava nem aí, mas ela falou, pô, muito legal. Não lembro direito o que ela falou, mas ela falou coisas do estilo. E aí ele fala, mas como assim? Você não. Como é que é? Você não tá triste por me ver? Que insensível você. E ela só ria. E eu gostei muito dessa cena. Essa cena mostrou bastante do livro. E mostrou bastante dos personagens. Eu não vou contar pra vocês o final. O final é bem previsível, tá? Não tem por que achar, porque afinal é uma comédia romântica, um Ticklitch é uma comédia romântica. Então o final é previsível. Só que, assim, gente, esse livro é um 5 estrelas e ganhou um favorito. E entrou na minha lista dos favoritos do meu coração, porque esse livro é sensacional. Leiam Melancia, é muito bom. Tá, eu vou ler pra vocês agora algumas marcações, as que eu achei melhor, assim. Que eu marquei 21, então qualquer coisinha eu marcava. Logo no início, ela tá contando um pouco da vida dela, da história dela, ambientando o leitor na vida dela, né? E aí ela fala assim, ela tava falando num restaurante que ela trabalhava, que era um restaurante totalmente jogado, sujo. Ela fala assim, nosso lema era, o cliente está sempre errado e provavelmente estará muito mal vestido para ganhar a discussão. Isso eu achei sensacional. Tem um diálogo aqui muito legal entre a Ellen, que é a irmã dela, e o pai. Bom, eu achei legal, né? Enfim. A Ellen. Ei, papai, me dá uma carona? Ellen, não sou seu motorista, respondeu papai com voz firme e severa. Ah, lembrando que é narrativa em primeira pessoa, né? Aí a Ellen. Papai, não lhe perguntei o que você faz para ganhar a vida. Sei qual é a sua profissão. Simplesmente pedi a você uma carona. Disse Ellen com uma voz do gênero. Estou preparada para ser razoável com relação a isso. Você pode não achar engraçado, mas eu achei muito engraçado. Ah, outra coisa que eu admirei muito na narrativa de primeira pessoa da Marian Keyes. Ela se comunica diretamente com o leitor. Ela está contando a história para o leitor. Tá? E tem uma passagem aqui que determina exatamente isso. A Kate não, Kate é o nome da filha dela. A Clary falando com o leitor. O que pensam que isto é? Uma história de Mills e Boons, a dupla água com açúcar? Sinto muito, mas se esse é o tipo de roteiro no qual estão interessados, então sugiro que leiam o livro diferente. Eu achei isso sensacional. Eu achei isso muito legal. Porque é difícil ter uma narrativa em primeira pessoa de mulher que eu goste. É muito difícil, principalmente porque os livros, a maioria que eu li, narrativa em primeira pessoa,
eram de mulheres, eram YAs e sobrenaturais e aquela coisinha. Por isso que eu gosto muito quando tem narrativa masculina. Tirando os da Clarice Lispector, que, né, não tem o que falar. Bom, tem muitos quotes, mas vou falar o último aqui que ficou legal porque eu acho que vai passar a mensagem do livro para vocês. Senti-me uma mulher madura e forte, segura de si mesma e do lugar no mundo. Confiante, com opiniões próprias, mas divertida, agradável, espirituosa e sensata. Tudo bobagem, claro. Né? Muito legal. Então eu acho que só basta dizer para terminar, para encerrar o vídeo, que vocês leiam Melancia. Eu estou correndo atrás dos outros livros na edição bolso para ficar tudo igualzinho da Marian Keyes. Porque é um livro muito engraçado, muito bom. Não é nada assim, não espere uma história de vida bonita e legal. Tem várias lições, várias coisas legais, como eu acho que boa parte dos livros tem. Mas não é uma coisa assim. Mas é um livro muito bom, 5 estrelas, favorito e etc, etc. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha em vídeo. A última e primeira que eu fiz era do Destrua-me. Espero que vocês tenham gostado dessa. Espero que tenha ficado melhor também. Se inscreva no canal do YouTube, clicando aqui embaixo, acho que é. Eu não sei fazer essas coisas direito porque eu não sou vlogger, né? Deem joinha no vídeo, compartilhem, ponham nos favoritos. Como é que é mesmo? Tem um monte de coisa que eu vou fazer. E divulguem pros amiguinhos, pros tio, pra avó, pra ver minha cara feia. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau.